Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século. Lembro você para acompanhar o Século Diário nas redes sociais, no YouTube, plataforma de podcast, curtir a gente, acompanhar essa e outras entrevistas que a gente está publicando aí. Hoje no programa temos a presença do Nathan Dias, que é um artista capixaba, tá aí, foi indicado para o Prêmio Pipa esse ano, né? Um prêmio muito importante, e está aí com várias exposições, inclusive, não só em Vitória, mas pelo Brasil. Nathan, bem-vindo e obrigado pela presença. Bom, meu nome é Nathan, né? Sou daqui de Vitória, do Espírito Santo. Estou com uma exposição agora na Galeria Mário Macena. Vai até o dia 13/8, então quem tiver ver essa entrevista, tiver tempo, dá uma passada lá. Ali na Cidade Alta, né? Cidade de Vitória, perto do Palácio Anchieta, inclusive, né? Nathan, primeiro, assim, vou começar o que você pretende com a sua arte? O que você faz e o que você quer expressar com ela? Bom, eu trabalho com escultura, para quem não conhece meu trabalho, eu trabalho com escultura e no ferro, né? São esculturas, objetos tridimensionais. Eu falo que eu trabalho junto ao ferro, porque o ferro é um mineral, então ele é um agente vivo. E eu tenho como suporte a geometria, que é o que faz a gente criar volume no espaço e no tempo. Mas o que eu pretendo com minha escultura é gerar uma pesquisa mesmo, gerar uma ciência, gerar alguma coisa que eu acho que possa ser usado em algum futuro. Eu ainda não sei o que é, assim, mas eu acho que é uma pesquisa, né? Científica mesmo, né? Porque eu trabalho com objeto que monta e desmonta. Então eu tenho uma fenda nesse objeto, nessas duas chapas, né, que se encaixam. E essa fenda me possibilita encaixar outro módulo, né, ou outro objeto. Então eu venho trabalhando nessa pesquisa, né, nessa tecnologia de encaixar, assim. Eu acredito que no futuro isso vai ser necessário. São obras muito duráveis também, né? Você trabalhar com ferro, isso. Elas têm uma durabilidade provavelmente maior que muitas outras, né? Sim. E, inclusive, você está também com uma obra lá no Parque do Governador, não é isso? Isso. Eu tenho uma obra lá que é Movimento à Tecnologia. Ela tem uns 2 metros por 3 e de altura 1,45 por aí. Eu chamo de Movimento à Tecnologia porque é uma obra que tem uma plasticidade de uma faca e a tecnologia é esse movimentar da faca. E também é uma referência direta a essa ferramenta tecnológica, né, de um período. Então, eu chamo de movimento da tecnologia. Ela tem um peso, que eu gosto muito de falar sobre isso, que ela tem um peso de 3 toneladas. Assim. O que é 3 toneladas para a gente ter uma noção? É como se fosse 3 carros prensados. Assim. É importante também sempre pontuar essa obra, eu gosto de pontuar isso também, que é uma obra que é pousada. Ela não está chumbada, ela não agrediu o solo, não fiz furo, não coloquei uma sapata, não concretei uma sapata. Ela foi erguida e pousada. Parque Cultural Casa do Governador, não é isso? Que é o espaço, fica lá em Vila Velha, né? Quem quiser procurar também saber como visitar, tem os horários, tem alguns eventos abertos, né? Então é um espaço aí interessante, né? Você também está em outros estados, né? Isso em paralelo, isso é muito interessante, né? Que as coisas estão acontecendo em vários... E aqui você está com a exposição individual, né? Que é a primeira exposição individual aqui no estado. Sim, primeira exposição individual aqui no estado. Mas eu estou com uma exposição agora no Rio Grande do Norte, porque eu faço parte do acervo do Banco do Nordeste, então o Banco do Nordeste tem feito um movimento que é gerar exposições nessa zona do banco, assim, né? O Espírito Santo, né? Por causa da Sudene, está incorporado. E aí, estou participando dessa exposição no Rio Grande do Norte, né? Estou com uma exposição também agora no CCBB de Belo Horizonte, com 2 Centro obras. Cultural Uma Banco do Brasil. Banco do Brasil. Uma é o Corpo e Sol, eu construí o Corpo e Sol no período da pandemia, que é o corpo tomando sol. E outra é Estação à Teimosia,
que é uma obra que monta e desmonta, assim. Ela tem 36 variações, né? Olha. E tô com uma outra obra também, que é um movimento da tecnologia, só que de uma escala menor, em Petrópolis, pelo projeto que é a exposição chamada Dos Brasis, que é uma exposição de artistas negros de todo o Brasil. E aí tá lá em Petrópolis. E também prestei uma obra para Casa Cor de São Paulo, no espaço do Ale Salles, né, no estúdio Tarimba, que aí tem um espaço que é chamado de Terreiro, e aí eu tenho uma obra lá também que é a Estação da Teimosia, só que em 2022, né? A Estação da Teimosia é uma obra que eu pretendo continuar. Então, ela também tá lá, assim. E aqui é uma individual, assim. Primeira vez que eu faço uma individual aqui. Agora, eu queria saber um pouco, você também é ator, né? Tem outras Isso. atuações. Como é que você começou no mundo das artes, da cultura, e como que você chega nesse lugar da escultura, né? Que não é o mais convencional, não o mais reconhecido, talvez, né? No mundo das artes. A minha mãe, ela trabalhou na gráfica, né? Tipo, minha mãe trabalhou com gráfica. E a minha mãe, eu moro num bairro, né? Que é o Bonfim hoje. E cresci ali. A minha mãe, ela trabalhava na gráfica. E ela sempre trazia uns restinhos de revista, e uns restinhos de apostila, uns restinhos de catálogo, uns restinhos de revista de jornalismo, de revista de moda, revista de carro, tudo que passava lá gráfica, a mãe trazia uns restinhos. E aquilo ali eu acho que foi o meu primeiro contato com a arte, assim, de certa forma. Depois eu entro no teatro, eu fiz, aí é questão de memória, né? Eu lembro que eu fiz algumas coisas no CRJ, fiz Teatro do Oprimido. No CRJ de Vitória, né? De Vitória. Né? Grande. Depois eu fiz FAFI, fiz o técnico, na época era qualificação, depois eu consegui dar um pulo pro técnico, que eu tranquei, depois eu entrei, era técnico. E aí, depois eu vou pra universidade, né? Eu acho que assim, no teatro, e eu também fiz muita coisa relacionada à palhaçaria, né? Fiz muito curso também. Eu acho que no teatro e na palhaçaria, eu acho que existe essa lógica do movimentar do corpo, né? E tem uma hora que eu percebo isso dentro da universidade, que o corpo, ele gera um movimento e tem uma coisa de efêmero, né? O movimento, o teatro, ele é uma arte efêmera, né? Não existe museu do teatro, né? Tipo, então é uma arte efêmera. E aí, eu acho que a escultura me possibilita materializar o movimento, materializar esse acontecido. Então, eu acho que eu chego na escultura para isso, assim, para me compreender esse movimento agora numa escala tridimensional, como um corpo, mas agora materializar um movimento, né? O percurso. Por isso que eu acho que eu trabalho com essa coisa da seta, né? Essa coisa de mostrar um movimento. Presente. E assim, a gente está num lugar que você estava até falando, né? Uma terra aqui de ferro, de aço, tem muito, né? Tem grandes empresas e tal, mas você compra fora daqui, não é isso? Isso. Mas sua matéria-prima, vamos dizer assim. Eu aprendi muita coisa, né? Tive muito acesso à técnica, à compreensão do metal, à compreensão dessa coisa de como lidar com a usina, de como lidar com o metal em Minas. Eu estava em São Paulo e eu ia fazer fui convidado para fazer uma pintura no Museu de Arte Rua de São Paulo. E aí eu fui para lá, a pintura era uma obra, eu fiz uma obra que era Uso Obrigatório de Teimosia. O azul era uma obra azul na norma técnica, né, da ABNT, o azul é uso obrigatório, e aí eu escrevo teimosia, que significa uso obrigatório de teimosia. Aí eu fui para São Paulo e aí tava chateado porque eu tava fazendo escultura, mas não tava tendo saída de escultura. Então eu tava chateado porque achava que não... Porque é isso, a escultura é um manejo difícil de lidar, né? Precisa de
de espaço para lidar com a escultura. Eu tava fazendo, tinha feito uma série e tava chateado com aquilo ali. E aí encontrei uma amiga minha falou para um galerista que eu tava fazendo escultura e que ele precisava me ver e tal. Aí eu encontrei com ele em São Paulo e aí ele falou para mim assim, sobre essa coisa da escultura e tal. Ele é de Minas, falou sobre essa coisa da escultura, dessa coisa do manejo com metal e tal. Porque ele lidou muito, né, com artistas que trabalham com escultura. E aí eu fui em Minas e aí fui aprendendo algumas coisas, assim. Aí eu acabei criando um vínculo lá. E aqui, aí falando da minha experiência aqui eu tenho achado o material um pouco mais caro. Não sei se é para mim, não sei. Mas eu tenho achado o material um pouco mais caro, assim. Aí eu acabo criando uma relação. Tem uma relação mais forte em Minas, assim, né? Na usina, nos meus fornecedores. Agora, como é que é esse trabalho, assim? Porque, como você falou, é um trabalho artístico, mas ele também é muito técnico, né? Sim. Você trabalha com metal, com, enfim, todos os processos. Como é que é o seu... Você está, inclusive, né, com um ateliê aqui no Centro de Vitória, não é isso? Como é que funciona, assim? Como é que é o seu cotidiano? Sim. É interessante você perguntar isso aí, porque não é um ateliê de pintura e não é um ateliê de um artista que maneja constantemente aquela matéria, né? É um ateliê de arte contemporânea. Então, assim, o que eu tenho no meu ateliê é um computador e uma impressora 3D, uns papéis, e ali eu começo com corte do papel, papelão, vou cortando, vou gerando esculturas a princípio, depois eu vou gerando medições e vou transferindo para o computador, para um software de modelagem. No software de modelagem, eu vou fazendo alguns investimentos para ver como que aquela escultura vai lidar nessa simulação desse material. E depois eu vou indo para outro software, que é o software de impressão. Aí eu boto para imprimir a escultura, vejo a escultura, vejo o que está interessante, o que não está, volto de novo para o software, modelo de novo, aí vejo como que está. Aí depois disso, que eu acho interessante, a escultura, que eu considero ela pronta, eu jogo para um outro software, onde eu vou modelar para mim ter uma conversa com a usina. Que aí já é um outro software, e esse software é um software que é um software mais técnico, né? Que é um software que consigo exportar em DWG, que é um arquivo que vai para a máquina fazer o corte. E aí eu mando para essa máquina, entendo as questões, como eu trabalho com obras que encaixam e desencaixam, eu tenho que entender, na hora que for bater o corte, eu tenho que entender essa dilatação, né? Porque se eu dou uma medida e eu corto, na hora que eu esquento a peça para cortar, aquela medida mudou, por causa da dilatação térmica. Então eu tenho que entender essas dilatações e tal. Mas aí é basicamente isso, assim. Então eu corto o papel, jogo para o software de modelagem, imprimo, depois eu jogo para um software técnico e depois eu mando para a usina. Aí a usina me dá o prazo de 28 dias, 15 dias para mim entregar, porque é isso, né? São grandes chapas e aí ela vai encaixar a minha escultura naquela chapa. Então ela precisa completar aquela chapa para ela cortar. Ela não vai cortar uma chapa de 11 metros por 3 metros, uma escultura de 10 centímetros. Então existe essa espera. E aí quando eles mandam para mim, eu dou um acabamento final. O acabamento final são ácidos que você vai jogando no ferro com um período de uns 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, dependendo do material. E aí você vai tirando esse ácido e aí você vai chegando numa coloração que você acha interessante na peça, assim. Então e aí depois disso tudo, eu espero talvez mais um tempo para vir uma oxidação mais natural. E aí eu acho que fica pronto, assim. Assim, pronto nunca fica, né? Mas acho que fica interessante, assim. Mas quantas obras desse tipo você já produziu? Então, aí que tá também. Eu trabalho com série. Então, por exemplo, Estação à Teimosia são 5. Estação à Teimosia 2022 são 5. Movimento
série Movimento, que é a série que está na Galeria Marmacena, são 5 obras, só que eu produzi ela 3 vezes cada obra. Então, eu acho que eu já produzi mais de 45 obras, assim. Tipo, E elas estão aonde? Elas estão espalhadas? espalhadas. Eu tenho muita saída também de... Isso que eu ia falar, que tem os museus, quer dizer, tem a própria venda, né? Sim, E isso. Tem as galerias. coleções particulares também, que eu acho que eu tenho muita obra que faz, por exemplo, essa mesmo do CCBB, Corpo e Sol, ela é de uma coleção, de um colecionador, assim. Eu acho muito importante ter essa movimentação de participar de coleção, porque é alguém que vai cuidar do seu trabalho também, de certa forma, né? É alguém que vai cuidar do seu trabalho e que vai também apresentar para outros e outros e outros. Então, eu acho interessante essa participação em coleção. Então, por trabalhar em obras, em séries, me facilita também estar em coleção. Me facilita também esse tempo de produção de obra, né? Se eu tenho uma obra que eu executo ela, que ela dure, né, de certa forma, assim, de execução 1 ano, eu tenho esse ano que eu estou só executando, é um ano que eu estou pensando numa outra série. E é muito caro produzir cada obra? Olha, depende, assim. Eu acho que tem obra que é um valor caro, tem obra que é um valor que é barato, assim, para executar. Mas os softwares são caros, assim. Eu trabalho com software livre, mas o aprendizado de um software desse é caro, assim, também. Tipo, a impressora 3D produzir escultura é caro, porque você precisa se você produz, você precisa de espaço, você precisa de um computador, você precisa de uma impressora 3D, você precisa também de comprar um ferro, de comprar uma chapa, sabe? Tipo, só um frete de Minas para cá, geralmente eu gasto R$1.500, R$2.000. Só o frete, né? Você chegou a expor também na Ilha da Pólvora, né? Cheguei Naquela na Ilha da intervenção Pólvora. que teve. Sim. A exposição da Ilha da Pólvora foi bem interessante, assim, porque... Que fica, para quem não sabe, né? Fica entre Vitória e Cariacica ali, é uma ilha que foi um leprosário, Sim. né? Enfim, perto do cais do avião também. muito interessante, né? Essa uma instalação, né, temporária. Isso. Essa instalação da Ilha da Pólvora foi interessante, porque foi a primeira vez que eu tive que lidar com um espaço alternativo, no sentido de não ser uma galeria e nem um espaço que as pessoas estão indo para ver o seu trabalho, sabe? As pessoas elas estão indo para percorrer a Ilha da Pólvora e também vão acabar vendo o seu trabalho, mas elas estão indo para percorrer aquilo ali, né? Então eu tentei criar um espaço na Ilha da Pólvora que fosse possível as pessoas encontrarem o espaço. Então eu sinalizei uma seta para cima, com essa lógica, a mesma lógica do barco, né? Com aquela bombordo e boroeste, eu acho que é isso. E aí eu sinalizei aquilo ali com bombordo, eu acho. E aí as pessoas sabiam que naquela grande construção tinha alguma coisa em algum lugar. E aí eu sinalizei ali e coloquei uma obra, assim, né? Essa obra, ela simulava ou fabulava esse ferro que estivesse saindo da arquitetura, e como se ele estivesse saindo da arquitetura. E como o ferro ele é uma figura que mantém essa cerâmica, que é o cimento, em pé e que faz a construção, então eu pensei em fazer essa fabulação do ferro saindo da arquitetura e que a arquitetura estivesse chegando em ruína. Assim. Então por isso que tinha muitas obras que tinham um quê de movimento, assim, né? Parecia uma coisa bem elaborada de movimento, assim. O Parque do Governador também, de alguma maneira, é isso, né? Um espaço também aberto, né? Bem diferente, tá? É outra interação do que se tivesse na galeria. Né? Mas eu acho que eu acho que o Parque do Governador... antes que o Rojão estourar. Como é que é? Não sai até o Rojão estourar. Não sai até o Rojão estourar, o nome da exposição. Né? Mas no Parque do Governador, as pessoas elas vão já para ver a obra, né? Sabe? Então eu acho que... Mas na Ilha da Pólvora, as pessoas queriam... De certa forma também é parecido, porque as pessoas têm um desejo de entrar no Parque do Governador e tinha um desejo de ir na Ilha da Pólvora. Só que eu acho que no Parque do Governador é muito mais dado visualmente. Sim.
Na Ilha da Pólvora, não. Na Ilha da Pólvora é um Foi uma desconcerto. instalação, né? E é um desconcerto também. Exato. Agora, eu queria falar um pouco como é que você enxerga o ser artista no Espírito Santo, especialmente na sua trajetória, porque a gente sabe que não é nada fácil, né? E a gente tem uma série de artistas que estava citando, né? Inclusive, muitos artistas negros, né, capixabas, que estão com uma grande repercussão no cenário nacional, que são pouco reconhecidos aqui às vezes, né? E que, enfim, enfrentam obstáculos, dificuldades fora, mas dificuldades aqui também, né? Sim. Eu acho que o artista aqui do Espírito Santo, eu já não sei se é em outros ramos também das artes, né? Música, cinema, não sei. Bom, nas artes visuais, eu acho que existe uma busca de se manter, né? De sobrevivência com aquilo que você produz. E aqui existe uma dificuldade, porque são poucas galerias também privadas, né? Então é uma dificuldade. Aí você fica, e aí eu falo por mim, né? Eu fiquei muito numa angústia, será que o meu trabalho não tá legal? O que tá acontecendo? Como não tá chegando, né? O que eu posso melhorar aqui, assim? Eu vim buscando uma melhora no meu trabalho, assim. Mas depois que você consegue atravessar essa ilha, as coisas mudam, porque você vê que não é uma questão do seu trabalho, é uma questão geográfica. E quando eu falo uma questão geográfica, eu falo mais não que um estado seja melhor que o outro, não é isso. Mas que o poder econômico, ele está em outros lugares. E por estar em outros lugares, fica mais difícil algumas coisas. Então, eu acho que assim, ser artista capixaba é extremamente difícil. Porque o poder econômico não perpassa por aqui, de certa forma, né, para você se manter, né? Você produziu, beleza. Você vai passar no edital, vai expor, depois passa no outro, vai expor, e depois, com aquela produção, o que você vai fazer, sabe? São editais assim, de orçamento baixo, né? Relativamente baixos comparado. Sim. Você não consegue viver com isso. Né? Sim, que bom que já chegou a globalização também, né? Porque você consegue gerar para outros estados, né? É um frete que vem aqui, leva as obras. Ou até tem uns amigos meus que produzem NFT, né? Pro mercado digital e tal. Então, que bom que existe a globalização, porque aqui é um estado muito difícil, assim, né? Eu acho que não tem Acho que é uma coisa difícil enquanto abertura. Mas você pensou assim em desistir, pensando, tem que fazer outra coisa, ou tem que sair daqui, porque senão não vai dar certo? Sair nunca pensei. Porque eu acho que aqui é muito bom. Porque você vai na praia, aqui perto, você anda de bicicleta, sabe? O custo de vida é alto aqui, mas aqui eu sinto uma tranquilidade e uma paz. Bom, na minha relação com o espaço. Isso pode ser decisivo no seu processo produtivo também, né? Processo criativo. Sim, mas desistir já pensei também, porque é isso, você tá vendo uma coisa que você tá vendo que ali na frente não vai dar um problema, é melhor parar por aqui e ir por outro caminho, né? Mas tendo essa consciência hoje, vendo algumas coisas que acontecem fora do estado do Espírito Santo, vendo essa possibilidade de viver uma vida e viver a vida do meu trabalho fora do estado, acho que me possibilita uma tranquilidade para viver aqui também, sabe? Porque aqui é muito bom, o estado do Espírito Santo é muito bom. E como você dialoga assim, com esses outros artistas que estão por aqui? Quem que você tem como referência, assim, que você, de alguma maneira interage com outros artistas com o seu trabalho? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho uma gama de amigos, né? Aqui no estado e fora, sabe? A gente conversa constantemente, às vezes eu vou lá, encontro com eles em São Paulo, Belo Horizonte, Rio não, mas São Paulo, Belo Horizonte mais. E eles vêm pra cá também, assim, né? Então a gente conversa muito, assim, né? Tem uma amiga minha que estava aqui recentemente, que é a Sil Ajon, uma pessoa que conversa sobre escultura desde 2019.
Ela estava fazendo Parque Lage e tal, e aí a gente foi conversando sobre escultura, e ela também produz escultura em ferro. Então a gente estava conversando sobre essa tridimensionalidade, assim. E vendo o mercado se movimentar para instalação e como se a gente percebia isso, né? Que parecia que produzir escultura era uma coisa muito... ou ao menos eu sentia isso. Produzir escultura era como se fosse uma coisa mais... meio perda de tempo, sabe? Era melhor eu fazer instalação. E aí a gente conversava sobre isso, assim, né? Esse anseio, assim, sobre pensamento escultórico. Eu tenho uma amiga minha também, muita amiga minha, que é a Luana Vitra, sabe? Uma pessoa que me possibilitou muitas coisas no começo, assim, né? Que aí ela é de Minas e tal. E ela é uma pessoa também que eu tenho um carinho muito especial, assim. Tem a Caxiel, que é muito minha amiga também, assim. Tem que encontrar com ela, inclusive. Ela chegou recentemente. Caxiel tá, né, muito circulando muito, né? Circulando Enfim, muito. com muitos convites aí. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, assim, né? De ver a produção. Assim, né? Eu lembro da gente conversando no RU, né? Na época que a gente fazia a universidade, ela fazia psicologia. E aí a gente conversava muitas coisas sobre uma totalidade, assim, né? Do convívio social, sabe? E aí era isso, assim. Tem o Rafael também, que é muito meu amigo. Rafael Segato. A gente dividiu o ateliê há pouco tempo. E acho que essas conversas são extremamente importantes, assim, porque cada um tem uma outra pesquisa e um outro tempo de produzir. Tem gente que produz um pouco mais rápido, tem gente que demora a produzir, tem gente que produz e não fala do trabalho, tem gente que fala do trabalho, mas produz pouco. Então acho que tem essa conversa extremamente interessante, assim, E assim, você faz parte de uma nova geração aí de artistas, né? Que estão ocupando certos espaços que sempre foram muito brancos, né? Você, Castiel, né? A Kika, Sim, Carvalho, enfim, uma série de artistas daqui do estado, mas que é um movimento que não é daqui, né? É um movimento que acontece no Brasil inteiro, talvez até fora, né? É uma tendência né? É um tensionamento também, né? Que vai, e a arte tem essa função, você falou, o próprio nome das suas obras já são provocações, né? Uhum. Mas eu queria saber um pouco como é que você enxerga, né? Quer dizer, ser artistas negros, quais são as barreiras que existem nisso, por que você enxerga, se você concorda, né, comigo, né, que está havendo esse processo, eu acho que me parece Sim. um pouco evidente, né, que tem existe uma ocupação de espaço, mas que não é uma ocupação exatamente pacífica, no sentido de, olha que legal, não venham, não, claro, né? Porque parece às vezes que é isso, mas na verdade existe, né, pessoas que vão abrir portas, que vão ter um olhar atento, mas existem muitas tensões, né? Porque são espaços que sempre foram de muitos privilégios. Sim, eu acho que o importante é estar em tudo e participar de tudo. Eu acho que tem que estar em alguns lugares, porque às vezes o não ir já é o esperado, sabe? Já se espera que não vá, que não. Fulano, a gente vai convidar, mas não vai vir. Vai ser bom pra gente, inclusive, que ele não vem. Então, eu acho que tem que estar em tudo. Tem que estar em tudo. Tem que estar em tudo, tem que estar em tudo, tem que estar em tudo. Você que tá aí, ó, algum momento a gente vai sentar perto de você. Então, assim, tem que estar. Tem que estar. Eu percebo, sim, o movimento da gente quanto artistas negros chegando em alguns lugares. Os artistas indígenas também. Indígenas, né, também. Chegando em alguns lugares. Mas ainda não também, quer dizer, ainda sem dominar a estrutura, né? Ainda mas agora já é uma outra conversa já. Já acontece uma outra conversa. Por quê? Porque se existir um problema ali, quando tem um artista numa situação ali, né, viu um problema com, sei lá, às vezes com uma moça da limpeza, um cara da segurança, sabe? A pessoa consegue intervir, porque tá no lugar do poder, para falar, não, eu não vou expor aqui, pronto, tira tudo, não vou expor. Sabe? Então, eu acho que assim, é importante estar nos lugares, sabe? Estar nos lugares, tensionar. Outra coisa também, circular o dinheiro, sabe? Se eu consigo contratar aquele meu amigo, sabe? Aquela outra pessoa ali, contrata, chama para trabalhar perto, sabe?
vai criando poder, né? Poder financeiro também, assim. Então, eu acho que é importante estar nos lugares, repito, sempre estar nos lugares, conseguir colocar outras pessoas também, sabe? Se eu tô um pouquinho para frente, então eu vou puxar alguém que tá um pouquinho mais atrás, sabe? E vai puxando e colocando. Não essa lógica de que só tem lugar para um, sabe? Não, só tem lugar. De minha parte não existe. Para mim, tá com pressa, pode passar na minha frente, pode seguir o caminho. Vai lá, te ajuda. O que eu sei, eu falo. Vai por ali, faz isso, compra com fulano, com ciclano, trabalha com fulano, com ciclano. Mas eu não tô com pressa de nada em relação a algumas coisas, assim. E eu acho que é importante que a gente tome esses lugares mesmo, assim, sabe? Quanto artista negro, sabe? Porque é negado a gente muita coisa. O conhecimento, a técnica, sabe? O pensamento filosófico, o pensamento social. Uma série de coisas parece que tiram da gente muitas coisas e aí se coloca outro pensamento assim e não é isso, sabe? Eu acho que é importante que a gente retome, assim. Acho que é importante esse pensamento de retomada, assim, nesse sentido, assim, pô, eu mexo com ferro, sabe? Não é à toa que eu sei soldar, eu sei lixar, eu sei passar o esmeril, eu sei pintar, sabe? Eu tenho conhecimento técnico desde a base. Não é à toa que eu escolhi agora trabalhar numa sala com computador e uma impressora 3D. Eu sei que isso incomoda um monte de gente, sabe? Eu sei que as pessoas querem me ver ali batendo martelo, sacou? Suado. Eu sei que as pessoas querem ver isso, sacou? Mas eu não vou entregar isso. Eu vou pensar, eu tenho um outro pensamento agora. E pode ser que lá na frente eu tenha outro, e assim gradativamente, sabe? Mas eu tenho consciência desse jogo, né? Porque eu sou do teatro também. Então eu tenho uma consciência técnica. É isso, perfeito. Mas assim, como que a sua obra dialoga também com questões, né, da cultura afro-brasileira, africana? Como que você faz isso? Eu acho difícil existir uma coisa que não dialogue com a cultura afro-brasileira, sabe? Eu acho que não sei se existe, mas não acho que acho que é difícil achar assim. Porque esse conhecimento técnico é um pensamento afro-brasileiro, né? Quando eu falo do meu trabalho sobre matemática, eu estou falando da matemática que Pitágoras pega no Egito, né? Quando ele estuda, ele fica lá, mora em Cambridge. Então, assim, quando eu falo da matemática, eu estou falando do pensamento afro-brasileiro. Quando eu falo da geometria, eu estou falando do pensamento afro-brasileiro. Quando eu falo do ferro, né? Desse não ser o ferro não é suporte para mim. O ferro é alguém junto, sabe? Eu estou falando de um pensamento afro-brasileiro, dessa coisa que construiu o Brasil, sabe? Não tem como você abstrair e falar que o ferro não foi importante para o Brasil, sabe? Não tem como isso, porque as linhas de trem aí que fizeram o ferro, fizeram o Brasil de certa forma progredir financeiramente, economicamente, né? Mas também existe uma complexidade também, né? Tipo, o que seria talvez o Afro-Brasil, né? O que é a simetria afro-brasileira, né? O que é o pensamento afro-brasileiro? Eu acho que isso é uma pergunta interessante, assim, que aí a gente vai entender o que não é. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que as minhas esculturas elas são diretamente pensadas dentro do pensamento afro-brasileiro, até textualmente. E quem são suas principais referências, assim, quando você fala em arte? Tanto na escultura como fora dela. Para mim, sem dúvida nenhuma, Jorge dos Anjos, eu acho que é um artista de Minas Gerais que eu tenho como referência, assim, tanto referência plástica quanto referência
enquanto pesquisa, né? Enquanto produção textual, sabe? Eu acho que ele tem um pensamento muito interessante, muito importante para o Brasil, sabe? Muito importante mesmo, que ele pega o Brasil no colo e exemplifica e explica, sabe? Eu acho que o Jorge dos Anjos é uma pessoa, para mim, é um grande escultor, assim, vivo. Milton Santos também é uma grande referência para mim, sabe? Aquele livro Metamorfose dos Espaços, eu acho que é um livro fantástico, assim. E para uma outra globalização também, eu acho que é um livro que, pra gente agora, é um livro que vale a pena ler, assim. O Milton é um geógrafo, né? Foi professor, foi um grande... talvez o nome mais importante, né, do Brasil nessa área da geografia e tal. E eu acho que... Por uma outra globalização, ele escreveu... Era uma palestra. Pouco antes de morrer, né? Uma palestra que tem um livrinho, né? Isso. E tem um documentário também, que eu acho que é do Silvio Tendler, sobre... A partir dessas reflexões dele, né? E aí você estava falando que continua atual, né? Sabe que muita coisa mudou, mas tem reflexões ali. É muito profundas. Complexo isso, né? De você Metamorfose do Espaço, acho que foi escrito em 1970, eu acho. Sabe? Você lê Metamorfose do Espaço, parece que você está agora. Parece que alguém está do seu lado escrevendo quando você está lendo, sabe? Para uma outra globalização também. Se a gente leu por uma outra globalização e leu o jornal, acho que talvez seja a mesma coisa, assim, né? No sentido, se estiver atento às movimentações do Estado. Agora, você estava falando dessa coisa de ocupar o espaço de poder e tal, mas assim, ocupar esses espaços, todo mundo já sabe, também não te garante, como um corpo negro, tá livre do racismo, né? Aconteceu até com você um fato lá no Pacto do Governador, né? Você, um lugar que você estava expondo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que aconteceu nesse momento, se isso acontece com alguma frequência, como é que o seu corpo, na verdade, é enxergado, né? Nesses espaços. Eu acho que está nos espaços de poder. E aí entender também que não os espaços de poder que eu estou falando aquilo que eu já percorri, sabe? E, bom, quando eu estou num espaço que eu sei que eu tenho um poder sobre aquilo ali, eu tenho pensado, feito um exercício de inverter algumas lógicas, sabe? Então, por exemplo, se eu ganhei um dinheiro para me montar uma equipe, eu pago sempre minha equipe antes de executar o trabalho, para deixar todo mundo tranquilo, sabe? Então é tentar buscar métodos diferentes, sabe? Mas agora sobre o parque, eu acho que o parque é extremamente importante. Sempre falo isso, o parque é extremamente importante para o Brasil, porque ele está comprando acervo de artista daqui, capixaba e e nacionalmente. Ele é um parque também que tem feito um movimento de possibilitar a construção de escultura numa escala monumental. Não existe edital assim. E numa perspectiva muito ampliada, né? Porque as obras são muito abertas. Tem obra que vai interagir com as árvores. A obra da Castiel, ela trabalha com pau a pique, né? Enfim, tem escultura de ferro, de aço, tem uma variedade muito grande. E tem o simbolismo também, né? Que era a residência oficial do governador, né? Que é com uma praia privada. Sim. Que infelizmente essa praia ainda também não pode usar, né? Mas enfim, mas que era uma praia privada que passa a ser um espaço de cultura, né? Sim. Isso é bem emblemático, né? Sim. Que era uma casa que era só, ela ainda é usada, acredito, né, para reuniões e tal, e coisas assim, mas era como um espaço de lazer, né, oficial. Sim. Que agora é um espaço público. Sim. O que aconteceu comigo lá foi que a Silage é uma amiga minha. Desde 2019 a gente trabalha com escultura. Ela trabalha com escultura, né? Eu converso com ela sobre escultura. E aí ela passou no edital aqui. E aí eu era o orientador técnico dela. E aí eu estava acompanhando a montagem da obra dela, né? Acompanhando esse movimentar
esse manejo da obra, né? Eu tava dando acabamento na obra. Eu tava acompanhando. E aí eu cheguei numa moto de bermuda e descalço, porque meu chinelo tava do lado assim, né, da moto, amarrado ali. E aí eu entrei num primeiro cômodozinho ali, e aí esse guarda falou, você não pode dar continuidade, não pode entrar, porque o guarda falou que você não pode continuar porque você tá descalço. Aí eu falei, parei a moto, não tinha entrado ainda, né? Parei a moto, fui lá perguntar ao guarda, falei, olha, o que está acontecendo? Ele falou, não, você não pode entrar assim para trabalhar desse jeito. Eu falei, como que é? Eu falei, você não pode entrar assim para trabalhar desse jeito. Você não vai na casa da sua avó, não, da sua mãe, você não vai na casa da sua mãe dessa forma, né? Aí eu olhei pra cara dele assim, deu uma raiva muito grande na hora, porque primeiro a questão de eu estar sendo impedido ali de entrar, e segundo porque ele falou da minha mãe, assim, sabe? E aí me deu uma raiva dobrada, assim. Aí ele falou que ele ia falar com o superior dele. Então, aí ele falou com o superior dele, eu liguei para algumas pessoas da Secult, que não me atenderam. Mas aí depois eu fui lá, uma moça eu não me lembro bem ainda, né? Mas eu acho que uma moça foi lá e falou que eu poderia entrar depois. Aí eu entrei, mas tinha passado já por aquilo tudo. E aí foi isso, assim. Aí eu postei no Instagram, né? Porque eu já tinha passado por algumas coisas lá também, dentro dessa coisa Um espaço que tem uma racista. polícia militar, ele tem uma... Porque uma que casa... porque é a segurança antiga, né? De uso do governador, parece que ainda... Porque o governador frequenta lá ainda, né? Uhum. Então, existe uma guarda ali do governador, né? Assim. Mas foi isso que aconteceu, assim. E aí, depois eu conversei com a primeira-dama, a dona Virgínia. Ela é uma grande... É quase como embaixadora lá desse espaço, né? Da casa. Ela está sempre... Conversei com a dona Virgínia e tal. E aí, conversamos, falei com ela, pedi desculpa pelo acontecido, né? Falou que iria ver e tal, perguntou as coisas e tal. E foi isso, assim. Fiquei chateado, muito chateado. Fiz uma promessa, que eu vou sempre frequentar aquele espaço de bermuda e chinelo. E pretendo cumprir minha promessa, assim, né? Aí agora o que eles vão fazer? Se vai ter um outro tipo de mudança, se eles pretendem... Eu tenho visto um movimento, assim, né? Na casa do governador, né? Na casa não, né? No Parque de Escultura da Casa do Governador. De uma busca de uma diversidade, assim. Mas eu acho importante, assim, essa busca de mudança deles. Mas, assim, a minha promessa continua. Assim, eu vou frequentar sempre o parque de bermuda e chinelo, assim. E é isso. Porque tem essa coisa de também, assim, não enxergar certas pessoas, nem como, tipo assim, não trataria alguém se fosse um artista X, um artista de tal maneira, de tal cor, ou de tal roupa, ou de tal, né? Me preocupou essas coisas, porque, por exemplo, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Primeiro, se eu me identificasse como artista, iria ser possível eu entrar de bermuda e chinelo? É uma questão. Segundo, se eu fosse um artista branco, eu precisaria me identificar como artista para entrar de bermuda e chinelo? E assim, fui tendo uma série de pensamentos, de fabulações sobre não o porquê, porque para mim o porquê é muito descarado. É uma questão racial mesmo, que eu estava em uma moto, descalço, então acho que é uma questão descarada, assim. E eu entendo também, porque eu acho que é como a polícia no estado do Espírito Santo, ela se movimenta, né? Eu acho que a polícia no estado do Espírito Santo ela é extremamente violenta, ela se movimenta dessa forma, assim. Eu não consigo entender... Que é a mesma forma que todas as polícias militares do Brasil, pelo menos. Mas eu não consigo entender como que a Secult lida com isso, assim, né? Eu queria entender como que foi esse acordo entre a Secult e a Polícia Militar para lidar com uma tratativa de um parque cultural. Eu não consigo entender isso aí.
É uma questão que E tem que olha ser que eu... pensada e um caso que tem que servir É, também sim. de exemplo para que não se volte a Não, repetir sim. essas e outras possíveis atitudes, né? Sim. E olha que meu trabalho é difícil. Para mim, não... meu trabalho é difícil. Para mim, não conseguir entender aquilo ali é porque realmente é extremamente difícil, assim, né? Eu não consigo entender como que a Secult lida com a polícia militar tomando conta de um parque cultural. Eu não consigo entender isso aí. Não me chega ainda isso aí. Pois é, são várias questões, né, que tem que ser olhadas aí, né, enfim, em relação a tudo isso, porque também, assim, eu entendo que não é só esse lugar, não é só nesse lugar que acontece, né, são vários lugares em que as pessoas não são enxergadas de maneira diferente, né? Sim, sim. Então, são em vários lugares. Isso é muito complicado, porque é o Espírito Santo também, né? O Espírito Santo, ele tem, se não me engano, tem um dado do IBGE que é 51% negro e pardo. Eu acho que é 2019, 2016, não me lembro. Assim, de certa forma, é a maioria da população, né? E como que é? Como? Sendo que é a maioria da população, mas não tem políticas de fato que possibilite um pensamento decolonial, sabe? Um pensamento sobre negritude, sabe? Investimento de fato nisso, sabe? Para essa maioria da população. Eu acho que existe uma questão no Espírito Santo. Eu já não sei se é do Brasil, né? Se é uma questão nacional, mas acho que existe uma questão no Espírito Santo, sim. mas o que você acha que pode ser feito aqui no Estado para melhorar realmente essa situação, digo, do mundo das artes, assim, do ponto de vista dos artistas, das obras? O que você acha que pode ser feito que traria melhorias, assim? Não digo só na questão do combate ao racismo, mas em geral, né? Eu acho que sentar todo mundo da equipe, sabe? Qualquer empresa, acho que qualquer empresa poderia fazer, sentar todo mundo da equipe, olhar para todo mundo, sabe? E ver o que se passa ali. Porque é possível perceber, assim, sabe? Algumas coisas. E por onde essa empresa ou esse estado pretende percorrer. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, sentar todo mundo e ver, sabe? Ver qual é a conversa, analisar qual é a conversa, analisar para onde está indo. Que é isso, enfim, é uma série de investimento público também, eu acho que é importante. Muito investimento público direto, se possível direto. Como, por exemplo, numa escala, aí eu falo no meu caso, né, que é a escultura, né? Quais são as esculturas assim que a gente dá uma volta na cidade e pensa aí, quais são as esculturas que estão trabalhando essa questão, sabe? Tem pouquíssimas, mas tem. São pouquíssimas em relação a 51% da população, sabe? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, eu acho que é analisar o que está acontecendo mesmo, assim, sabe? Eu acho que falta parar e ver ali o que está acontecendo. Acho que o primeiro investimento é o tempo, eu acho. Por que você acha que a escultura é importante para a sociedade? Porque eu acho que a escultura, ela é um ponto de encontro. É um ponto que as pessoas se encontram. Primeira coisa é essa, sabe? Tipo, não, você vira ali naquela escultura ali à direita, sabe? Outra coisa também que pode acontecer também é um ponto de debates sociais. Eu acho também uma questão que pode acontecer também com a ativação de uma escultura, né? Outra coisa também é a questão do poder, né? Porque eu acho que a escultura ela vem também como uma lógica de marcar um espaço, né? Sabe? Então eu acho que existe também essa coisa do poder, né, no pensamento escultórico. E essa coisa também, na escultura também, desse pensamento ubuntu, né?
de eu sou você, o que eu sei você sabe? Então, acho que esse pensamento também de troca é interessante. Você entregar uma escultura no espaço público que um trabalhador comum, sabe, que não está interessado ou não teve acesso à arte, consiga fazer uma leitura disso. Sabe? Eu tenho uma preocupação no meu trabalho é geométrico. E, por ser geométrico, existe uma dificuldade de acessar outros pensamentos, né? Porque eu acho que existe uma impregnação do realismo, né? Então, é difícil com a geometria você acessar esse pensamento de massa, assim. Então, eu tenho uma preocupação que é um excelente acabamento, que é ver uma escultura, você vê que ela está bem acabada, o ferro está bem lisinho, sabe? Para o cara que vai ali e trabalha com ferro, serralheiro, aquele cara que trabalha com pintura, ele vai ali e fala, não, isso aqui está muito bem pintado, está muito bem colocado. Não, aqui o cara chumbou a peça, muito bem chumbado. Essa preocupação técnica, né? Eu acho que essa preocupação técnica possibilita no meu trabalho eu conseguir ter acesso a uma outra camada da população, sabe? Enquanto discussão, assim. Que é interessante, assim. E eu também busco fazer objetos que são simples no sentido visualmente, né? Por exemplo, toda a minha série nova, Movimento, são faca. Se você olhar, você vai ver ali uma faca. Então, acho que tem essa possibilidade, assim, né? De buscar na memória do espectador esse objeto. O que você já ouviu de mais interessante, assim, do público sobre sua obra? O que eu vi mais interessante... Uma vez, o rapaz... eu estava no Parque do Governador, estava ajudando no Silagio, e aí um cara passou, era um trabalhador, ele passou para entregar alguma coisa, estava no caminhão. Aí parou o caminhão, ia subir para o sentido Mirante ali, ele parou, aí desceu do caminhão, aí olhou, aí ele subiu na pedra, minha obra fica em cima da pedra, ele subiu na pedra e bateu e botou a mão na cabeça. Aí eu tava olhando aquilo ali, aí o que aconteceu? Aí ele perguntei pra ele, né? Aí, tudo bem e tal? O que você achou? Meu pai, passei aqui, fiquei pensando aqui. É o quê? Ele falou, eu jurava que era madeira. Falei, pô, porque a peça na época tava com acabamento tava bem cuidadinha, e aí a pessoa viu ali, porque isso aí é da escultura, né? Ela tem um equilíbrio, parece que ela tá leve, ela é leve no espaço, e ele achou que era madeira. Então, eu fico feliz disso, porque bateu nele uma leveza, que é o pensamento da escultura. É um objeto pesado, só que com uma apresentação leve, sabe? E ele jurava que era madeira, ele foi lá bater. E aí eu falei, cara, que doideira, assim. Acho que isso foi uma coisa interessante, assim. Uma vez também eu tava em Belo Horizonte, tava cortando a peça, aí o trabalhador lá, o cara que tava operando a máquina, né? Ele falou assim, e aí, o que você acha que é isso aqui? Aí ele falou, não, eu acho que isso aqui é um saxofone. Eu achei interessante também a fala dele. Porque essa do governador, ela tem uma coisa meio de saxofone, assim, né? Eu achei interessante. Acho que foi uma das coisas... Uma outra coisa também, uma vez, eu tava com uma peça grande, que tinha 240 quilos, e ela tava lá na casa da minha namorada, né? Porque lá é um espaço que é possível manejar uma obra dessa lá. Aí tava lá, e aí eles estavam pintando o muro da casa, assim. E aí o cara que trabalhava na pintura, ele parou de mexer com a pintura e ia pegar a peça para levar para outro lugar para ele continuar pintando ali. Aí, isso ele me contou, né? Ele falou que ele foi na hora que ele foi, porque ele foi levantar e achou que era o ferro, ferro fininho, aquele negócio de 240 quilos. Falou, rapaz, nunca imaginar que isso tinha 240 quilos. Você vê, isso não parece. Não parece. Não parece. E é encaixado. Então, assim... Você envolve toda uma logística para movimentar ela. Né? É todo um pensamento, assim. É toda uma logística para... Que é isso também, né? Encaixar e desencaixar. Isso aí é uma complexidade, assim,
Porque existe uma dilatação térmica, né, no ferro. Né? No ferro, na hora que ele esquenta, ele dilata. Então, ele cresce. Na hora que ele esfria, ele retrai. Só que ele perdeu milímetro, né? E pode ser que ele já não encaixe mais. Então, tem que pensar nisso. Beleza. Bom, obrigado, Nathan Dias. Essa foi mais uma entrevista do século. Quer deixar mais uma palavra final aí? Alguma mensagem? Não, eu acho que é importante para quem produz arte. Eu acho que é importante que a gente produza mesmo. Produza. Faça muito. Eu acho que isso é extremamente importante, assim. Às vezes eu dou uma oficina, né? Aplico uma oficina. Na minha oficina eu gosto de que as pessoas produzam muito, sabe? Porque eu acho que essa produção constante é o que a gente vê em muitos lugares, assim, sabe? Como o cara que produz uma pipa, o cara que tá fazendo um portão, sabe? Eu acho que o motoboy que tá circulando na cidade constantemente, tá vendo muita coisa. Então, eu acho que a gente que pensa arte, eu acho que a gente tinha que estar dentro desse pensamento de produzir, sabe? De se movimentar muito, assim. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria deixar isso. Beleza, né? O programa teve a apresentação minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Estel Miranda. A gente volta logo, né, com mais temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo na entrevista do século e também com os outros programas que estão no ar. Só você seguir aí o canal no YouTube, nas plataformas de áudio, para poder receber em primeira mão. Mas também temos outras notícias diárias, análises e outras informações, né, sobre o Espírito Santo com a equipe de reportagem do Século Diário lá em séculodiario.com.br. Obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.